E para a gente começar essa live abençoada, clamando pela presença do Senhor, clamando por curas, por milagres, clamando pela presença dele maravilhosa, amém? Clamando pela presença do Espírito Santo, aleluia. Então, meu irmão, feche os teus olhos, minha irmã, e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Pai, obrigado, Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós viemos até aqui essa noite, Pai, clamar, Senhor, pela Tua presença, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, que a Tua presença tome conta da nossa casa, Senhor. Que a Tua presença, Pai, tome conta, Senhor, do nosso coração, Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, que cada pessoa, Pai, que está assistindo, cada pessoa que vai assistir mais tarde, Deus, Pai, venha ser cheia da Tua presença neste momento, Pai. Pai, que o Senhor venha encher essa casa, Senhor, com a Tua presença, Pai, que o Senhor venha encher, Pai, a vida dessa pessoa, Senhor, com a Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós queremos clamar a Ti nessa noite, Deus, por curas, por milagres, Deus, no nome de Jesus, Pai. E, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da Tua palavra no dia de hoje, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Pai, ela venha para nos trazer ânimo, Pai, no dia de hoje, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, que ela venha ser uma palavra, Senhor, que venha nos dar sabedoria, Senhor, que venha nos ajudar, Senhor, a aprender cada vez mais, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro por aquela pessoa, Pai, que está tendo uma semana difícil, mesmo a semana ter começado ontem, mas que está tendo dias difíceis, Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor intervenha na vida dela, Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu convido você a estar deixando nos comentários um pedido de oração. No final nós vamos estar orando, amém? E a palavra de hoje, qual Deus está falando comigo, já tem alguns dias, e que é sobre Daniel. E no dia de hoje a gente vai falar sobre uma história tanto conhecida como é Daniel na Cova dos Leões, mas para a gente refletir, porque muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis, a gente está passando por situações complicadas, situações delicadas, e muitas vezes acontecem muitos levantes na nossa vida. Muitas vezes o inimigo ele se levanta contra nós. Mas essa noite eu creio que Deus ele vai falar conosco. Que não importa a situação, que não importa o que você esteja passando, mas importa quem ele é na sua vida. Amém? A palavra de hoje ela se encontra em Daniel 6, no versículo 16 até o 22. A palavra de Deus ela diz assim: Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu anel o selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-los dos leões? E Daniel respondeu: O rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Amém? Até aqui. Aleluia. Essa palavra é uma palavra muito interessante, o qual nos revela muitas coisas. E uma dessas coisas foi que as pessoas estavam incomodadas com o que estava acontecendo na vida de Daniel. As pessoas da Babilônia, elas estavam vendo que Daniel estava se destacando. Estavam vendo que Daniel estava crescendo no governo do rei. E isso incomodou muito eles. E eles tramaram algo contra a vida de Daniel. Eles tramaram, e foi algo muito pontual, foi algo que era simplesmente para afetar Daniel, porque eles estavam incomodados com a presença, com a sabedoria,
de Daniel. E a gente parando para analisar, quantas vezes Deus ele está na nossa vida e nós estamos servindo a Ele, nós estamos buscando a Ele, nós estamos dando o nosso melhor a Ele, e isso incomoda as outras pessoas. Porque quando nós servimos e adoramos a Deus, nós tentamos dar o nosso melhor no nosso trabalho, nós tentamos dar o nosso melhor na igreja que servimos, nós damos o nosso melhor na nossa casa. Só que muitas vezes isso incomoda pessoas. E esse foi um caso que aconteceu na vida de Daniel. Daniel, com a sabedoria que Deus deu a ele, interpretou os sonhos do rei e assim por diante. Só que aquelas pessoas, elas ficaram muito incomodadas com o que Deus estava fazendo na vida de Daniel, da maneira que Deus estava honrando Daniel. Só que aquilo era fruto da busca de Daniel, da intimidade de Daniel com Deus. E muitas vezes as pessoas, elas ficam incomodadas e elas acabam tramando coisas. Isso, o inimigo tramando coisas para tentar nos derrubar, para tentar nos prejudicar. Só que aí chega uma parte que é muito interessante, o qual é que a fidelidade diária de Daniel, ela livrou ele. Como assim, Daniel? Sabe, muitas vezes nós não estamos esperando pelo dia da cova. Nós não estamos esperando pelo levante, pelos gigantes na nossa vida. Nós não estamos esperando. Só que a fidelidade diária de Daniel, ela interferiu muito nisso. Se Daniel ele não tivesse uma busca diária, isso é algo que eu estou falando para você, mas vale para mim também. Daniel, ele foi fiel diariamente. A busca dele era diariamente. Eles tramaram algo para Daniel, para o qual era algo que Daniel fazia diariamente, era o qual Daniel se entregava diariamente a Deus. E era algo que eles sabiam que poderia afetar Daniel. Porque Daniel não ia deixar, eles sabiam que Daniel não ia deixar de buscar o Deus dele. Só que aí a fidelidade de Daniel salvou ele. Todos os dias, quando ele se relacionava, quando ele orava a Deus, quando ele tinha intimidade com Deus, aquilo foi gerando valor, agregando valor à vida dele. E sabe, Deus ele derramava sabedoria sobre a vida de Daniel. E muitas vezes, nós não nos preparamos para o dia da cova. Muitas vezes, se levantam gigantes na nossa vida, mas nós não estamos preparados. Porque nós não contávamos com aquilo. Só que se a gente tivesse se preparado diariamente, a gente ia ter mantido a paz em meio à cova. E sabe, muitas vezes, a gente olha com os nossos olhos e as coisas que se levantam para a nossa vida parecem impossível da gente passar por elas. E aqui, era algo impossível de Daniel passar. Era impossível de Daniel passar. Sabe, eu não sei o que tem se levantado contra a tua vida. Eu não sei o quão difícil tem tido a sua vida. Só que como está a sua fidelidade com Deus? E eu não estou falando de dízimos e ofertas. Mas eu estou falando de sua intimidade com Deus. Nós queremos que Deus ele faça na nossa vida
Nós queremos que Deus ele opere milagres, nós queremos que Deus mude a nossa história. Nós queremos isso. Nós buscamos isso. Só que será que nós estamos sendo fiéis nisso? Sabe, muitas vezes Deus ele coloca desafios para nós podermos passar por esses desafios. Sabe, muitas vezes nós estamos no deserto, mas é para a gente passar pelo deserto, para a gente aprender, para a gente confiar nele, para que a gente venha entender que ele está no controle de tudo. Através da fidelidade diária a Deus, através de confiar nele em meio a todas as ocasiões impossíveis da nossa vida, nós vamos conseguir ter paz em meio à luta. E isso é algo que, se nós não tivermos intimidade, se nós não buscarmos a palavra, se nós não confiarmos, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir ter paz em meio à luta. E sabe, naquele momento, o rei, ele não estava em paz. O rei, ele não conseguiu nem dormir aquela noite. Só que Daniel, ele passou a noite com os leões. Daniel, ele podia ter entrado lá dentro, ter feito um grita-céu e assim por diante. Mas eu creio que não. Eu creio que ele manteve a paz. Porque ele sabia que ele não tinha feito nada de errado. E Deus, ele é justo. Então Daniel, ele manteve a sua paz. E quantas vezes nós estamos passando lutas, dificuldades, e nós acabamos tentando resolver tudo na força do nosso braço, nos apavorando com as coisas que vêm na nossa vida. Situações que muitas vezes até somos nós que nos colocamos. Mas e aí? Como está a sua busca? Como está a sua fidelidade diária? Como está a sua confiança em Deus? Aleluia! Glória a Deus! E sabe, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós precisamos buscar diariamente ao Pai, que nós precisamos construir uma intimidade com o Pai, quando nós confiamos nele, quando nós passamos em meio a lutas, em meio a desafios, vem o testemunho sobre a nossa vida. E não é para nos engrandecer, mas sim para engrandecer o nome do Senhor, para que a glória seja dada totalmente a Ele. Eu fico pensando, eu estava lendo anteriormente ali, eles na fornalha, e eu fiquei analisando. Imagina homens passando por uma fornalha de fogo e simplesmente saírem vivos, sem queimadura, sem nada. E imagina o rei olhando para Daniel, e Daniel lá na cova dos leões, com todos aqueles leões ao redor de Daniel, todos com as bocas fechadas. A glória foi toda de Deus. E é isso que Deus ele quer fazer na nossa vida. Ele quer operar milagres na nossa vida. Ele quer mudar a nossa história.
Mas isso não é para nos engrandecer, mas sim para engrandecer o nome dele. Eu não sei pelo que você está passando hoje, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei qual é a sua cova. Só que eu quero te dizer que se você entender que você precisa ter fidelidade com Deus diariamente, que você precisa ter confiança nele, que você precisa manter a calma, não ficar ansioso, você vai passar por tudo isso com a paz. E no final de tudo isso, você vai ter um testemunho para contar, que vai engrandecer o nome do Senhor. E o título desse vídeo, dessa live, era Sobrevivendo. Pare para pensar um pouco. Será que hoje você está sendo intencional na sua busca? Será que hoje você está botando Deus em primeiro lugar? Ou será que hoje você está só sobrevivendo? Você está só existindo? Se naquele momento Daniel ele estivesse só sobrevivendo, infelizmente, os leões teriam devorado Daniel. E ainda mais, Daniel, ele não estaria naquela situação. Porque ele não teria toda a sabedoria que Deus deu a ele. Faça as coisas com excelência. Vai ter situações que pessoas vão se levantar porque vão ficar com inveja de você? Vai. Só que Deus ele é maior que todas essas pessoas. Deus é maior que tudo. E se você tiver a fidelidade diária, se você confiar nele, você vai passar por tudo isso com paz. E no final, você vai ser um testemunho. E esse testemunho vai ser maravilhoso, porque a honra e a glória é toda dele. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que eu queria deixar para você nessa noite. E como eu já falei, não sei pelo que você está passando, mas eu quero te dizer que você vai passar. Não andeis ansiosos. Confia nele. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Aleluia. Quero cumprimentar aqui com a paz do Senhor o pastor Jacir. Amém. A Tatiana, a Giovana. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Eu também quero divulgar já o livro da minha esposa. Se você quiser estar adquirindo O Vazio, é um livro que vai falar muito forte com você. Fala um pouco da nossa história, do início da nossa caminhada. Fala um pouco sobre o que Deus ele fez na nossa vida. E se você tem sentido um vazio, esse livro é para você. Porque esse vazio ele só vai ser preenchido através da presença de Deus na tua vida. Amém? Aleluia. Se você quiser adquirir, ele está na link do nosso Instagram, @Daniel e Caroline Greff. É só você entrar lá, está na nossa bio lá. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você neste momento. Amém? Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de a gente estar aqui, Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos amar, Pai, incondicionalmente, Deus. Pai, obrigado, Deus, por o Senhor nos trazer conforto, Pai, em meio a tantos desafios que nós enfrentamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter entregado o teu único filho, Pai, lá naquela cruz por nós, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por tudo que tu tens feito na nossa vida, Pai. Pai, obrigado, Pai.
Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Pai. Eu quero te pedir, Pai, neste momento, Pai, por essa pessoa, Pai, que está passando por desafios, Senhor, que está passando, talvez, por alguma doença, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor libere graça sobre a vida dela, Pai. Que o Senhor libere cura sobre a vida dela, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai. Pai, que a Tua presença, Pai, encha, Pai, a casa dessa pessoa, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que a gente venha ter uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Pai, que nós venhamos a ser mais fiéis a Ti, Senhor, na nossa busca, Senhor, na nossa entrega, Pai. Pai, que nós venhamos começar a caminhar lado a lado contigo, Senhor. Assim como Daniel caminhava lado a lado contigo, Senhor. E, Pai, que através disso, Pai, nós venhamos ter vários testemunhos para glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai. Pai, que a Tua presença, Pai, entre nos hospitais agora, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Pai, encha, Pai. Enche essa pessoa com o Teu Espírito Santo, Pai. E visita ela, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Eu te desejo uma semana abençoada na presença de Deus. Quinta-feira nós nos encontramos aqui novamente, umas 9 horas. E eu creio que Deus ele vai operar na sua vida. E não se esqueça. Tenha fidelidade diariamente com Deus. Assim como Daniel tinha. Confie nele. E você vai viver algo extraordinário. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.